Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de começar, vamos lembrar o nosso parceiro, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente tem muita história para contar. Nosso convidado de hoje é o atual presidente da OAB da Serra. E tem aqui muita história para contar para a gente. E eu vou contar uma coisa, ele teve 90% dos votos, quase uma unanimidade na sua eleição. Vê se isso já não é uma história excelente para a gente conversar aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Ítalo Escaramuça. Obrigado, cara. É uma honra estar aqui com você hoje. Um prazer. Já vou perguntar como é que é esse trabalho todo que levou 90% dos votos. Praticamente unânime. Isso é um carinho, né, da Advocacia da Serra com a gente. Na verdade, é uma história que completa esse ano 10 anos, né? 10 anos de subseção da Serra. Olha que legal. Eu tenho 24 anos de advocacia e sempre advogando na Serra, né? Uhum. E a gente, com o tempo, foi sentindo a necessidade de ter uma presença maior da ordem ali, a Advocacia da Serra um pouco sozinha, né? Sem representatividade e tal. E fomos reunindo os colegas, né? Naquela ocasião já tinha bastante escritório na Serra, muita gente estabelecida, e fomos conversando, tentando. Já era uma luta antiga dos advogados, né? Mais antigos da Serra, mais tradicionais, e a gente nunca conseguia ter essa abertura na ordem, né? O Conselho Seccional aqui sempre reservando a Advocacia da Serra vinculada à seccional. Até que então a gente conseguiu convencer, na época, o presidente Homero de que seria importante fazer essa instalação, né? E daí para frente foi só história mesmo legal de trazer o pessoal para dentro, o que é o grande diferencial hoje, né, da subseção da Serra, é exatamente isso. A gente conseguiu fazer com que o advogado se sentisse à vontade e bem de frequentar o ambiente de ordem. Isso é muito difícil, né? Normalmente o advogado está envolvido no dia a dia, coisas da carreira, é fora, é cliente, e não dá tanta importância assim para a ordem. Mas lá a gente foi fazendo o contrário, mostrando que a ordem é que seria o caminho natural para que ele se estabelecesse, que ele criasse vínculos, fizesse o seu network. Então é uma grande família. Então acho que um pouco desse resultado aí é o fruto dessa construção aí conjunta. São várias pessoas envolvidas. Que bacana. Muitos amigos. Que bacana. A gente tem aí comentários excelentes quanto a OAB lá da Serra. Parabéns pelo trabalho. Mas vamos voltar um pouco. Como o doutor escolheu o direito para a sua vida? Essa é uma história de família até engraçada. Eu fui, na verdade, o primeiro neto das duas famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe, a conseguir passar na faculdade e ter ali a oportunidade, né, de uma formação acadêmica até o final. Desde criança, acho que isso é muito comum em muitas famílias. Meu filho vai ser doutor, né? Aí você vai crescendo, tem que ser doutor, mas naquela ideia de ser médico, que queriam que eu fosse médico. E digo até que eu talvez tivesse um pouco de vocação para aquilo ali. Cheguei a fazer vestibular para medicina, mas a minha paixão sempre foi a área de humanas mesmo, né? Sempre fui aquele aluno bom nas matérias de história, geografia e tal. Comecei a fazer o cursinho na turma de biomédicas. Aí veio o primeiro simulado na época, eu falei, isso aqui não é para mim não vai dar. E o meu pai, por outro lado, sempre teve essa coisa, não, você tem que fazer direito, você tem que ser advogado ou juiz e tal. Meu pai queria, ele tinha mais puxando para esse lado, e minha mãe para o lado da medicina, né? E aí, por gostar de humanas e tal, eu falei, eu vou fazer o cursinho todo aqui na turma de biomédica, porque naquela época o pessoal de biomédica era tido como aquele que estudava mais, o vestibular de medicina era mais difícil, né? Falei, vou ficar aqui porque aqui a turma é mais aplicada, estuda mais, e vou fazer direito também. Resultado, na época a gente não tinha esse leque de faculdades que tem hoje, estou falando de 1994.
Então eu fiz Direito na UFES, prestei vestibular na UFES, na UVV e Viçosa para Direito, Faculdade de Viçosa. Não tinha outras aqui em Vitória. E tentei Medicina na IMESCAM. Olha o que o destino reservava, só passei na UFES. Olha, e não passei só em nenhuma outra, e mesmo se eu tivesse passado, não ia ter a menor condição de fazer, porque os meus pais não tinham como pagar, né? O curso numa universidade particular. Então era o destino, tinha que ser mesmo no direito, né? E aí fomos seguindo, fui para a UFES, participei lá do movimento estudantil, uma coisa que eu sempre gostei. Participou no movimento estudantil. Já no segundo, terceiro período, a nossa turma tomou conta lá do centro acadêmico. E chegou a ser presidente do centro acadêmico? Lá não chama de presidente, né? Lá é coordenador geral, e são dois que dividem. É uma coisa bem interessante, bem democrática. Participei, fui que bacana. Lideramos lá por um bom período. Então sempre foi líder, né? Que nada. A gente gosta de participar. Eu sempre tive essa coisa de buscar, né? Fazer o que é certo, de ter o que é correto sendo observado. E desde a faculdade a gente exercitava isso, né? Que bacana. E aí, na época de faculdade, chegou a fazer algum estágio, alguma coisa? Pois é. Na faculdade comecei e, como eu te falei, eu não tinha muita condição financeira e tal. Comecei a dar aula, acho que a partir do sexto, sétimo período, eu dava aula na rede estadual de ensino. Naquela época, quem fazia direito podia dar aula de história, geografia, né, para segundo grau e tal. Usava aquilo ali para pagar as contas, comprar os livros, enfim. E estágio mesmo, eu só fiz no último ano de faculdade, mas eu não me preparei para ser advogado. Eu passei a maior parte do curso pensando em seguir carreira na magistratura, queria ser juiz. Então, o único estágio que fiz na vida foi em um cartório e no gabinete de um juiz no último ano de faculdade. Ali eu aprendi muito e, na sequência, já saí da faculdade e fui fazer a escola da magistratura. Só que para pagar tinha que advogar. Então, passei logo no exame de ordem no primeiro ano e comecei a advogar. E dali aquilo tomou conta. Eu acho que o sonho de ser juiz foi ficando em segundo plano, porque a advocacia realmente é algo contagiante e dali me encontrei. E como é que foi? Você lembra assim, dos primeiros casos na Lembro, eu estava contando outro dia para um grupo de amigos lá em casa. Eu dava aula, né? E nesse período eu dava aula para pessoas adultas à noite, num tipo, como é que chamava? Supletivo. Né? Curso supletivo. E muita gente adulta ali e tal. E aí, o meu primeiro caso foi um aluno que queria fazer uma ação de divórcio, estava no processo de divórcio. Aí eu falei, claro, como não, vamos fazer. E o meu primeiro computador eu comprei com aquilo ali, com os honorários daquele caso do primeiro caso de um aluno, né, da escola onde eu dava aula. Então, assim foi começando. E sua primeira audiência? Aí as audiências assim que eu me lembro com mais, de forma mais vivaz, são aquelas onde já aconteceram episódios mais eloquentes, né? Eu digo que no dia de pegar a carteira tinha uma audiência de juizado especial e juizado não precisava de advogado, né? Você acompanhava a pessoa e a vontade enorme de já dar o número da ordem a gente não tinha, né? Essa é uma que eu me lembro, mas assisti, participei ali, não como advogado, obviamente, mas ajudando. Mas eu já tive audiências assim emblemáticas de situações onde você tem que se impor, não só para defender o seu cliente, mas até mesmo situações onde eu via um magistrado, por exemplo, desrespeitando o colega ex-adverso. Né? Cheguei numa audiência certa vez, eu defendendo uma empresa na ação de consumo, né? E a colega, eu não era um advogado tão experimentado assim, estou falando algo de 7, 8 anos de advocacia. Do outro lado, uma colega recém-formada, o juiz, a primeira coisa, olha, minha filha, desse jeito, você não leu a contestação do doutor? Não, você tem que ler as coisas antes de vir para cá. Ele está dizendo isso, você tem que ler, você não sabe ler? Tratando com esse desdém, né? E eu olhava para a colega, eu fazia assim, sabe, tipo assim, você vai deixar isso, né, acontecer? Tá bom.
De repente ele vira para a minha cliente, a preposta da empresa, e fala assim: olha, minha senhora, você vai ter que aceitar um acordo aqui, porque esse caso aqui, não quero julgar isso não, vai ter que ser resolvido aqui num acordo, e a proposta é essa. Eu virei e falei: mas olha só, excelência, o senhor, para falar com a preposta, fala pelo meu intermédio, tem advogado constituído. Não, aqui é juizado, doutor, não tem que respeitar advogado e procuração, não. Aqui eu falo com a parte. Eu falei: não, engana o senhor parece estar desconhecendo o estatuto da ordem. Se o advogado está constituído, é comigo que o senhor fala. E minha cliente não vai aceitar o acordo, porque eu não vou não ir. Não, vai ter acordo sim, e sem o senhor. Não vai ter, o senhor não pode fazer isso. Olha, você está tumultuando a audiência, eu vou te botar para fora. Sério? Eu falei: bota. O senhor acha que o senhor está certo que pode fazer isso, o senhor bota. A vara, na época, funcionava no andar da auditoria militar ali em Vitória. E, de repente, apareceu, não sei de como, nem da onde, 2 policiais militares na porta. Eu falei: olha, o senhor está me constrangendo. O senhor fez isso aqui com a minha colega, ela permitiu. O senhor tentou fazer isso com a preposta, agora o senhor não vai fazer isso comigo. Né? E tal. Olha, o senhor é muito insolente, eu vou te pôr para fora e, além do mais, eu vou mandar ele prender. Quando ele falou isso, aí subiu a cabeça. Eu levantei, dei 3 tapas na mesa dele. Falei: o senhor prenda, mas primeiro o senhor faça cumprir o estatuto da ordem, que o senhor até agora parece desconhecer. Para o senhor me prender tem que ser em flagrante e na presença de um representante da ordem. Aí, na época, tinha um estagiário do escritório, estava lá fora, já tremendo, morrendo de medo. Eu falei: fulano, liga lá para a OAB. Na época, o presidente era o doutor Gesandro. Falei: fala com o doutor Gesandro que o que está acontecendo aqui e que o magistrado está querendo me prender. Aí ele ligou, e naquela época não tinha isso de comissão de prerrogativa, como é hoje, atuante, a demanda era bem menor, né? Eu não sei que não deu 10, 15 minutos, o doutor Gesandro chega na sala. Nossa! Aí aquele jeitão dele: o que está acontecendo aqui? Aí ele vem, cumprimenta a mim, primeiramente, fala: doutor Gesandro, o magistrado está dizendo que vai me prender. Aí o juiz lá disse: eu vou mandar prender, porque não se faz. Aí ele falou assim: não vai não, você não pode mandar prender, você não tem esse direito, o que é que está acontecendo? Aí sentou, conversou, falou: olha, doutor, a ordem tem um entendimento com a corregedoria de tentar resolver, eu estou vendo aqui que é um flagrante caso de violação. Né? Se o doutor Ítalo não quiser lhe representar, eu não vou lhe representar, mas se ele disser que quer levar adiante, é a ordem quem vai lhe representar, e o senhor não vai prender ele não, porque o senhor não pode. Falei: doutor Gesandro, para mim basta que ele se dê por impedido para julgar o caso da minha cliente, que está tudo bem. E aí ele entendeu, o juiz entendeu aquela situação, voltou atrás, se deu por impedido e resolveu. Passados anos, o magistrado é promovido a desembargador. E, para mal dos meus pecados, o meu processo mais importante do escritório está caindo na mão de quem? Falei: quer saber? Eu vou lá despachar. Só, né? Claro, né? O não nós já temos, a situação já está posta. E, para minha surpresa, lembrou do caso e conversamos abertamente e o resultado foi positivo. Olha que legal. Né? Eu converso isso hoje com amigos juízes, outros amigos advogados, eles falam: Ítalo, é aquela coisa. Aprendeu a um respeito diferente, né? Viu que ali é uma instituição, são as pessoas que precisam trabalhar em prol realmente do resultado efetivo da justiça e tal. Ele deve ter entendido e certamente não levou isso para o lado pessoal. Ainda bem, né? Hoje, com esse número de advogados que temos aí formados e tal, o doutor acha que os juízes respeitam mais o estatuto? Hoje, eu não diria assim que respeitam mais. Primeiro porque você tem o problema potencializado. O grande problema está em o advogado também não conhecer suas prerrogativas, não saber usá-las e saber fazer com que elas prevaleçam. Primeiro ponto. Segundo ponto, para o desrespeito à prerrogativa, está no agente ali, às vezes magistrado, um delegado e tal, Sim. que, por algum desconhecimento técnico, tenta, de alguma forma, se sobressair de maneira truculenta e tal. Agora,
com o aumento excessivo do número de advogados, o número de demandas é maior, o número de ocorrência é maior. Tanto que hoje você tem comissões de prerrogativa em praticamente todas as subseções, você tem uma atuação mais efetiva, né? Agora, eu não vejo reduzir. Mesmo com a criminalização de algumas infrações à violação de prerrogativa, eu não vejo esse número reduzir, muito pelo contrário. A advocacia nunca foi tão desrespeitada como atualmente. É uma estatística muito ruim que a gente traz. Mas o advogado está mais ciente das suas prerrogativas? Hoje sim. Ou ainda é muito tímido? Pois é, às vezes é tímido, tem medo, tem receio de se fazer, né, prevalecer ali numa situação como essa, e daí aciona. Não sei se muitos também por comodismo e tal. Eu aprendi com grandes advogados que o primeiro defensor da nossa prerrogativa somos nós mesmos. Né? Claro. A gente tem que ter essa consciência, tem que ter essa coragem, né, de insurgir. Mas, lamentavelmente, o que temos hoje é um completo absurdo. Você vê situações das mais ridículas, né? A internet tem mostrado isso muito depois das audiências virtuais, as sessões de julgamento, tem tornado isso mais escancarado, né? Talvez isso possa, num futuro próximo, ajudar a reduzir, a coibir. O receio, talvez, do agente violador ser exposto, né? Pode levá-lo a rever certas atitudes, mas a crença na impunidade, né, é muito grande, o corporativismo ainda é muito grande, né, em algumas profissões aí violadoras de prerrogativa. E doutor, nessa sua essa sua caminhada dentro da advocacia, já teve algum caso assim que lhe chamou muito a atenção, ou que chegou a lhe emocionar, te impactar muito? Olha, eu nos primeiros anos de advocacia, aquela coisa da inexperiência às vezes nos leva a viver muito mais os problemas do cliente, né? A gente não sabia separar e tal. E eu muito novo, eu comecei a advocacia com 21 anos. Nossa, e a gente se entregava de cabeça, né? Não tinha fim de semana, não tinha hora, e às vezes eu acordava de madrugada pensando em soluções, casos e tal. Até que um belo dia, eu com 20 e poucos, 26, 27 anos, no escritório de manhã, passei mal, fui para o hospital, às pressas ali, o médico falou: quantos anos você tem? Tanto. Você quer chegar aos 40, você precisa rever sua vida. E mal sabia ele que eu já estava carregando ali colecionando ali algumas situações difíceis, né, no dia a dia da carreira. Um caso que me chamou a atenção, não pela situação jurídica mesmo, de ser emocionante, mas assim, que me tirou do sério, que me levou a uma condição de preocupação maior, foi quando eu fui levando adiante uma investigação num processo onde o magistrado estava deliberadamente prejudicando meu cliente em favor da parte contrária. Nessa ocasião, a gente já tinha um certo conhecimento com as pessoas do fórum, até por questão de ter trabalhado lá dentro. As pessoas sabiam da minha correção e tal, e chegaram para mim e falaram: olha, preste atenção nesse caso, as coisas estranhas acontecendo. Um belo dia, o estagiário do escritório contrário veio me procurar. Olha, tem uma situação para contar para o senhor. Eu falei: o que houve? Está acontecendo isso e isso. A parte contrária lá presta serviço na casa do juiz, a esposa dele dá faxina lá, não sei o que, barababá. Tá bom. Peguei o processo, fiz uma petição. Falei: olha, tem 10 requerimentos meus aqui sem que o senhor sequer aprecie. Qualquer coisa que a parte contrária venha aqui, pede, o senhor de pronto dá. Está acontecendo alguma coisa, não está não? Ele fala: não, o senhor está querendo insinuar. Eu falei: não estou insinuando, eu estou perguntando para o senhor, está no processo. Não, pelo amor de Deus, não tem isso. Aí levantou, foi ao cartório: olha, a partir de hoje as petições do doutor aqui, você nem junta no processo físico ainda, né? Você já traz para mim que eu vou despachar todas. Eu falei: tá bom.
Passou 2 semanas, o cidadão me dá uma decisão mandando bloquear dinheiro na conta de uma empresa que nem parte no processo era. Tipo assim, vai lá e bloqueia tanto. E não satisfeito de fazer isso, ainda falou o seguinte para o banco. O banco devolveu e falou, não tem que saldo. Não, você desconta no cheque especial da empresa e pode me transferir o dinheiro para cá. Como eu já tinha alguns elementos de prova, eu peguei aquilo, fui à corregedoria. Na época, correção parcial. Cheguei, os juízes corregedores me atenderam. Falei, doutor, isso é muito sério. Eu falei, Aí veio o corregedor em pessoa conversar comigo. O senhor se importa de levar em mãos um ofício? Eu vou decidir isso aqui agora. E isso é muito sério, eu preciso desse processo da minha mão amanhã. E não vai dar tempo de eu mandar, já era no final do expediente, de eu mandar alguém lá, o senhor amanhã entrega no primeiro horário, isso por gentileza ao magistrado? Falei, claro, pois não. Jovem advogado, né? O ímpeto falando mais alto, foi lá. Cheguei eu com o ofício da corregedoria e entreguei ao magistrado. Ele olhou aquilo. O senhor está me acusando de prática contrária aos ditames da magistratura? Eu falei, é o que o senhor tem feito. O senhor se comprometeu a agir de uma forma e agiu de outra. O senhor não tem só esse processo na minha vara. E nisso, Carla, ele abriu a gaveta do gabinete, estava só eu e ele, uma pistola. Eu falei, o senhor agora está me ameaçando? Porque o senhor tem que entender que tudo tem consequência nessa vida. E ali é aquela história. Falamos agora de prerrogativa, imagina uma situação como essa. Não. O sujeito me ameaçou de morte. Eu falei, olha, esse processo tem que ir para a corregedoria amanhã. O senhor está me ameaçando, eu vou ter que tomar outra atitude com relação ao senhor. Não, o senhor não precisa tomar atitude, não. A partir de hoje eu não toque mais um processo. Eu falei, mas é um favor que o senhor me faz. Porque os que o senhor julga contra. Foi interesse de alguém. Pelo menos agora meus processos vão andar. Né? Nisso, outros juízes que conheciam meu pai, um juiz amigo de meu pai ajudou à época com a situação do filho, falou, olha, você tem que falar com o Ítalo para ele ser menos impetuoso, não pode agir desse jeito. Meu pai falou, mas o que ele fez? Fez alguma coisa de errado? Não, é porque fulano, não sei o que, está acontecendo isso. Eu falei, mas ele está fazendo o que é certo, né? Ele só vai tomar precauções. Resultado daquele processo da corregedoria, esse magistrado teve um PAD aberto, foi aposentado compulsoriamente. E ali vimos a justiça ser feita, o processo que já tinha uns 2 metros de altura de páginas, 20 anos depois julgado, e a gente conseguiu êxito anulando aquilo tudo e resolvendo. Qual é o segredo disso tudo? O que a gente diz para o jovem advogado? Eu sempre comento com eles um pouco dessa história. Você não tem que ter receio de fazer o que é certo, né? Tem gente que vai falar, não vai por aí, você está passando a ideia de ser petulante, de você estar correndo risco de vida e tal. A nossa profissão nos traz esses riscos, né? Nos traz essas intempéries às vezes. E a gente tem que ter tranquilidade para encarar e coragem, né? Para ir adiante. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje você atua mais na área empresarial. A minha formação de pós e especialização é na área societária, empresarial, que legal. Mas o escritório é full service, né? A gente tem a Serra tem um mercado muito grande, é um município de economia muito pujante, então a advocacia lá tem se desenvolvido de maneira bem produtiva, mas a minha área é a área empresarial. Mas eu me apaixono em fazer processo de família, não deixo de fazer, de atuar em um ou outro. Eu gosto da emoção da audiência, de estar em juízo, isso é muito bom. Tem gente que já veio aqui e falou que família tem mais briga de irmãos do que de marido e mulher, é verdade? Às vezes é assim. Eu gosto muito de atuar em inventários, processos de inventário. Pegar aqueles que já estão ali há muito tempo, enrolados, truncados, aqueles que não se desatam, e resolvo.
Eu falo que casos de inventário, as pessoas brigam por bobeira, não se deram conta do quanto estão perdendo ainda naquilo ali. Quando você consegue, enquanto profissional, planificar, explicar, olha, o resultado só pode ser esse. Você pode brigar 10, 15, 20, 30 anos. E o tempo que essa briga vai durar, o seu patrimônio vai corroer e acabar. Então vamos deixar isso de lado. Depois que começaram as audiências de mediação e os sejusques aqui em Vitória, e na Serra, o que eu tenho feito? E eu te falo que hoje eu não tenho mais nenhum, é zero o número de processos de inventário litigioso no escritório. É mesmo? Levo todos para mediação. O que precisa no processo de jurisdição voluntária hoje como esse é você colocar as pessoas frente a frente. O processo de inventário, o juiz parece que tem pavor de encontrar a parte. Normalmente não marca uma audiência para tentar conciliar. Você não vê isso. Quando o segredo está ali. Deixa as pessoas exporem as mágoas, comentário, que na audiência de mediação você permite muito disso, né? Passou isso, aí o advogado que é comprometido, né, em solucionar, em resolver, vai entrar com a parte técnica e acabou, está resolvido o problema. É 100% de êxito. Que bacana! Isso é legal, porque realmente o inventário, apesar de ser um processo muito voltado ao patrimonial, ele tem mais o emocional, né? Traz uma carga, né? As pessoas jogam ali dentro todas as frustrações, brigas, dissensos da família inteira vão para ali. Mas quando o patriarca não assume esse papel em vida, né, de tentar resolver. E já passou alguma situação assim de inventário peculiar, diferente? Já. Tive um caso, solucionamos até pouco tempo. A família até da sua terra lá, de Linhares. Eu não posso falar, obviamente, mas era bastante interessante. É um patrimônio considerável e a família com 3 ou 4 formações distintas. O pai tinha um primeiro grupo de filhos com uma esposa que faleceu, depois ele teve mais uns 5, 6 filhos com outra e 3 de fora do casamento. Nossa! E assim, deixou o patrimônio todo sem qualquer planejamento prévio, né? Morreu e, enfim, ficou ali aquela coisa por se resolver. E um grupo com um advogado, outro grupo com outro e o terceiro lá com a gente. Eu falei, olha, vamos brigar, então vamos brigando aí. Passou o tempo, foram vendo que as coisas não iam se resolver, o patrimônio realmente indo, eu chamei todo mundo, falei, olha, vamos sentar agora e conversar? Né? O caminho é esse, não tem para onde vocês irem mais, mas você imagina 12 pessoas de formação distinta e trazendo aquela carga, né, para dentro do escritório de conversa, então você saber lidar com aquilo. Então foram muitas reuniões aí à parte, separados, junta, vem, conversa e vai. Até que depois de um ano de muita negociação, chegamos a um consenso. Deu certo. Deu certo. Né? Mas essa é uma área realmente que traz sempre muita... Eu digo muito hoje nas entregas de carteira que o advogado precisa ter a consciência de que nós existimos profissionalmente para solucionar conflitos, para apaziguar. A gente não vai ser melhor advogado se vender para o cliente a ideia de um litígio, de uma ação. Olha, eu ganhei em todas as instâncias. Tá bom, ganhou, e aí? Levou o quê? Depois de 20 anos. Você não deu solução nenhuma para o seu cliente, você não trouxe pacificação alguma, né? Então, o advogado ele precisa hoje ter realmente essa consciência e pôr em prática de que, utilizando métodos de solução adequados de conflito, ele vai ser muito mais eficiente, não precisa cobrar menos honorários por isso. Eu falo para os meninos lá que a gente entrega a carteira, você pode cobrar até mais. Exato. Porque você está sendo mais eficiente. Exato. Né? E o cliente hoje quer isso, ele não quer que você fique ali prolongando as coisas, mostrando, ele quer a solução, ele quer rápido. Né? Então a gente tem que ter esse lado. E quando você encontra como ex-adverso um colega que também tem essa visão, a gente consegue solucionar muito mais rápido os problemas das partes que eles estão e feito o nosso trabalho está. Perfeito, exatamente isso. E já falando em honorário, já recebeu algum tipo de honorários inusitado ou proposta de acordo, assim, inusitada?
Olha, diferenciar? não, eu até brinco às vezes com alguns amigos médicos, né, que ficam postando, olha, ganhei isso aqui hoje dos meus clientes, eu ganhei aqui. Eu falei, poxa, eu nunca ganhei nada de in natura, né? Às vezes você ganhar um presente e tal do cliente ou um pagamento assim. Não, nada que eu me recorde assim, nunca tive, né? Claro que você já teve situações de a parte contrária tentar algo, vir buscar algum tipo de favorecimento, de entendimento. Eu falo, olha, o senhor está conversando com a pessoa errada, não é aqui que você vai resolver isso. Aliás, eu não deveria nem estar falando comigo. É seu advogado que tem que vir aqui, eu não posso te receber. Né? Muitos colegas hoje cometem essa gafe, essa falha de ligar diretamente para o colega, para o ex-adverso, para a parte contrária, e sabendo que tem advogado. Isso, além de ser uma infração ética, é de uma falta de elegância, de trato. Claro. E te falo, é muito desconhecimento. Isso é tão comum, Carla, muito comum. Eu converso muito com os meninos lá da Serra e falo, olha, gente, não é assim que se faz. Já tive situações de colegas lá da subseção estarem tratando, eu chamo, olha só, você sabe o que você está fazendo está errado? Não, você não pode falar com o meu cliente. Outro dia, num inventário desse extrajudicial, uma colega da Bahia começou a fazer contato com a minha cliente, sabendo que eu estava, já tinha falado comigo. Quando eu dou por mim, chega uma minuta que eu já conversei com fulano. Eu falei, como assim a senhora conversou? Isso não pode, isso é absurdo. Né? Essas coisas eu não aceito. Eu acho que, além de ser antiético, como eu falei, de uma falta de educação, claro, de elegância muito grande. Né? Mas acontece, tá aí. Todo dia temos um fato lamentável desse para relatar. Rede social, então, né? Colegas que não sabem se portar. Eu falo, olha, advogado não pode ter dancinha de TikTok, advogado não pode ficar publicando sentença no Instagram, e não riscam nem o nome, nem o número do processo, colocam aquilo ali como se uma fosse exposição desnecessária. Normal, Uma coisa está lá publicado, outra coisa é você está fazendo essa divulgação ostensiva. Exato. Agora, a ordem tem uma culpa muito grande nisso também. Né? A gente não consegue acompanhar, né, com a mesma velocidade essa dinâmica das relações. Né? Sim. Seja para regulamentar, seja para você orientar e até mesmo fiscalizar. O próprio direito, às vezes, não consegue acompanhar. Não consegue, né? É verdade. Então, a gente precisa fazer esse dever de casa lá no Conselho Federal, evoluir um tanto quanto mais, né, na questão da publicidade na advocacia, deixar a coisa mais clara, né, o que pode, o que não pode, dar mecanismos de controle maior para as subseções, ter mais condição de buscar e de enfrentar. Né? Hoje é muito, muito precário. E tem casos assim dos conselhos realmente punirem quem se excede muito ou não tem? Pois a gente falava há pouco de corporativismo em outras carreiras, né, na magistratura, Ministério Público e tal. Eu não folgo em te dizer que ainda existe também dentro da ordem, sabe? Às vezes os juízes me mandam alguns ofícios, situações que eu vejo aquele caso, eu falei, poxa, isso vai levar tanto tempo aqui para tramitar, que eu não sei se eu vou conseguir ver o resultado final disso. Porque o sistema é burocrático, eu não tenho estrutura física de pessoal para ajudar no fomento daquilo. O trabalho na ordem hoje dos conselhos é todo voluntário. Né? E você, às vezes eu fico lá brigando com o conselheiro, olha, tem processo na sua caixa e vamos despachar, vamos mandar, tem prazo, a gente tem que cumprir, mas eu acho que a ordem ainda não consegue dar uma resposta à sociedade à altura. Nós temos casos absurdos, né, de apropriação indébita, isso chega com muita frequência, advogados que cobram honorários iniciais não ajuizam as ações, essas captações irregulares, né? A gente tem esses problemas de Mariana, por exemplo, as subseções de São Mateus, Linhares e Serra, tem
fazer um trabalho assim hercúleo contra essas captações. Advogados de fora que vêm para cá, enganam. Outros que vão para a porta do INSS fazer captação, enganar as pessoas. Então você tem uma série de infrações éticas que precisam ter uma revisão no nosso estatuto, no nosso código de ética, de maneira a permitir uma medida meio que até liminar, né, que hoje é burocrático. Hoje, para você suspender, por exemplo, um advogado de um crime, de uma infração ética que acontece na subseção, eu tenho no máximo 90 dias do fato ocorrido, ter ciência dele, para mandar para a seccional, para pedir que a seccional instaure o processo de suspensão liminar. Até que a pessoa tome coragem, te traga e te reporte. Você colhe o mínimo de prova para aquilo. Já passou os 90 dias que eles têm de tempo mínimo para uma suspensão liminar. Então, eu te falo com toda a tranquilidade. Hoje, a gente não consegue punir na mesma proporção com que a gente vê aumentar os casos de infração. Poxa vida. Doutor, agora a gente entra numa parte da entrevista que é assim, um bate-bola aqui. Eu falo, o senhor fala o que vem à sua cabeça. Tá bom. Nunca diga um advogado. Nunca diga um advogado para se calar. Acho que isso é o pior, né? Você querer calar um advogado é o que de pior você pode tentar fazer com ele. Alvará é? Importante e tem que ser respeitado, expedido rápido. Justiça é? Eu te digo uma utopia, algo um pouco distante ainda na nossa sociedade de se obter de forma equânime e célere. Nunca comece uma sustentação oral com? Lendo a sustentação, primeiro passa esse, não leia. Conhecer, né? Processo físico ou eletrônico? Eu te falo que eu amo papel, gosto, mas eu te digo que o processo eletrônico hoje nos facilita de maneira fantástica, né, a atuação. Porque a gente consegue acessá-lo de qualquer local. De qualquer lugar e funciona melhor, com certeza. Audiência, virtual ou presencial? Aí é presencial. Né? Eu gosto de estar ali, de estar à frente com o juiz, com a testemunha, isso é importante. O que diria para alguém que fala que advogado tem vida fácil? Vem ser advogado primeiro, ou precise de um, que aí você vai saber o quão difícil é ser advogado. Se não fosse advogado, seria? Você sabe que a minha mulher brinca muito comigo sobre isso. Esse fim de semana mesmo, com os amigos tomando vinho, ela falou, Ítalo poderia ser muita coisa que ele gosta e faz bem. Por exemplo, cozinhar. Poderia ser um chefe, ela fala. Olha Mas só. chefe não, cozinho porque gosto de brincar, de receber os amigos. Mas eu acho que se eu não fosse advogado, uma coisa que eu gostaria muito de ser é piloto de avião. Olha, gostaria. Que legal. É uma paixão que tenho. Um vinho bom. Vinho, vários, né? Essa é outra paixão. Talvez ser um vitinicultor. Doutor, muito, muito obrigada pela sua presença. Adorei aqui nosso bate-papo. Eu te agradeço a gentileza de me receber. E volte para contar mais histórias. Bem, sim. Um abraço. Para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber sempre as novidades e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima!